Dando prosseguimento, então, ao conteúdo de histologia e aspectos gerais e introdutórios, nesse próximo vídeo nós vamos detalhar um pouco sobre o tecido epitelial, esse tecido de revestimento. Então, o tecido epitelial, como eu já disse anteriormente, ele é especializado em revestir o organismo externamente e internamente. Com isso, ele promove uma proteção mecânica, porque ele protege os nossos outros tecidos. Então, ele tem essa função de revestimento e proteção de todas as superfícies do organismo. Como característica, o tecido epitelial é formado por células chamadas justapostas. Células justapostas quer dizer que elas estão ligadas, emendadas uma na outra, sem espaço entre elas. Então, células justapostas quer dizer isso. Células grudadas, juntas, né? Emendadas uma na outra. Essas células, então, justapostas, elas possuem pouco material extracelular, pouca matriz extracelular. Além disso, as células do tecido epitelial, o tecido epitelial como um todo, ele é desprovido de vaso sanguíneo. Então, o tecido epitelial é chamado de tecido avascular, que não possui vasos sanguíneos. Não tem nenhum tecido epitelial que contém vasos sanguíneos. Todos são avasculares. Então, não possuem, são desprovidos de vasos sanguíneos. Nesse sentido, o tecido epitelial, ele vai ser nutrido, porque ele precisa, né, de nutrientes, de oxigênio. Ele vai ser nutrido pelo tecido conjuntivo adjacente. Tecido conjuntivo adjacente. Que é o tecido conjuntivo, então, que fica próximo, né? Então, a nutrição do tecido epitelial é feita pelo tecido conjuntivo adjacente, logo embaixo. E essa nutrição, ela é feita por difusão. Aí entra lá aqueles mecanismos, né? Difusão simples, tá? Então, sem usar proteína, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, com isso, o nutriente passa por difusão do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Nesse sentido, nós temos agora essa imagem que mostra como é feito essa nutrição. Então, nós temos aqui um tecido epitelial, e esse tecido epitelial, então, não contém vasos sanguíneos, é avascular. Só que, abaixo desse tecido, nós possuímos o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele sim, possui aqui vasos sanguíneos, que são essas regiões avermelhadas. Então, o nutriente chega por esses vasos sanguíneos e vai passar, então, por difusão do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Com isso, os histologistas acharam propício denominar o tecido conjuntivo, que nutre o tecido epitelial, ou seja, o tecido conjuntivo imediatamente abaixo do tecido epitelial, de lâmina própria. Então, lâmina própria é o tecido conjuntivo que vai nutrir o tecido epitelial próximo a ele, né? Dando, então, nutrientes, suporte e sustentação. Além disso, esse tecido conjuntivo, ele é separado do tecido epitelial por uma região chamada lâmina basal. Essa lâmina basal,
é uma região composta de glicoproteínas, que separa, então, o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Bom, então aqui nós temos alguns tecidos epiteliais. O tecido epitelial, os vários tipos de tecidos epiteliais ou epitélios, apresentam diversas funções. Claro, a principal, já falada, a função de revestimento. Além disso, proteção contra choques mecânicos, proteção contra agentes patogênicos, proteção contra a perda excessiva de água. Então, além da função de revestimento, possuímos a função de proteção mecânica, né? Também possuímos a função de proteção contra perda excessiva de água. Então, a pessoa que tem uma queimadura no corpo inteiro, ela perde muita água, porque a nossa pele nos protege contra essa perda excessiva de água. E nós temos funções específicas, dependendo de onde esse tecido epitelial é encontrado. Por exemplo, se o tecido epitelial for encontrado nos pulmões, se o tecido epitelial for encontrado nos pulmões, a função desse tecido epitelial será, então, além da proteção, claro, possibilitar lá nos pulmões fazer as trocas gasosas. Então, dependendo de onde o tecido epitelial se encontra, ele vai ter funções específicas. Nos pulmões, o tecido epitelial vai ter especificamente também a função de realizar as trocas gasosas. Outra função específica, lá no nosso intestino, a função do tecido epitelial, além, claro, da proteção, do revestimento, esse tecido epitelial também é responsável, também tem a função de possibilitar a absorção dos nutrientes. A absorção de glicose, aminoácidos, água, etc., né? Então, o tecido epitelial, dependendo de onde ele se encontra, possuirá funções específicas. Bom, e nós temos aqui tipos de tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, basicamente, ele pode ser dividido em dois tipos de tecido. O tecido de revestimento, que possuirá, então, suas várias funções, de acordo com o órgão em que ele é encontrado, como eu expliquei no slide anterior, e também possuirá um tipo de tecido epitelial, que é o tipo glandular. Nós, então, vamos diferenciar os dois tecidos, o de revestimento e o glandular. Nessa imagem aqui, nós podemos ver os dois tecidos. Então, esse tecido aqui é o tecido de revestimento, que vai revestir, então, toda a nossa pele, né? E aqui nós temos uma glândula. Pode ser uma glândula sudorípara, por exemplo, uma glândula sebácea. Então, nós temos o tecido tipo revestimento e o tecido tipo glandular. Então, o tecido epitelial é dividido nesses dois tipos, revestimento e glandular. Bom, aí peço que vocês prestem atenção aqui na parte superior. Então, agora nós iremos falar especificamente dos tipos de tecido epitelial de revestimento. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele vai recobrir todo o nosso organismo, internamente e externamente. Então, você possui tecido epitelial de revestimento recobrindo toda a sua pele, assim como recobrindo o seu pulmão, seu estômago, intestino, boca, fossas nasais, etc.
Basicamente, esse tecido epitelial de revestimento é o que vai separar o seu organismo do meio ambiente. Mesmo a parte interna separa o seu organismo do meio ambiente. Então, quando você ingere uma água, por exemplo, essa água não vai entrar em contato com o seu organismo, vai entrar em contato com o tecido epitelial. Então, uma substância, qualquer substância, para ela entrar ou sair do nosso organismo, ela precisa passar pelo tecido epitelial. Eu vou repetir, porque é importante. Qualquer substância, para entrar ou sair do organismo, precisa atravessar o tecido epitelial. Qualquer substância, para entrar ou sair do organismo, precisa atravessar o tecido epitelial. Então, os nossos diversos órgãos aí possuirão esse tecido epitelial, tecido de revestimento. Então, aqui nós temos uma imagem desse tecido epitelial. Isso aqui é um tecido epitelial. Olha tanto que as células estão unidas, ligadas umas às outras. Células justapostas, ligadas. Essas células são células que não têm vasos sanguíneos próximo a ela. Nós temos aqui o tecido conjuntivo, que é então chamado de lâmina própria, né? Que é dividido, que é separado do tecido epitelial pela lâmina basal, né? Basal, falei errado. Então, o tecido conjuntivo embaixo, chamado lâmina própria, separado pela lâmina basal, e nós temos a parte de cima, o tecido epitelial, células justapostas. Bom, quando nós falamos de tecido epitelial de revestimento, ele vai possuir um nome aí todo bonito, sabe? Por exemplo, epitélio simples pavimentoso, epitélio simples cúbico. Então, um nome que nós vamos dar ao tecido epitelial, ele vai ser um nome composto pelo número de células presentes nesse tecido epitelial e pelo formato das células. Então, nós temos tipos de tecido epitelial de revestimento, de acordo com o número de células, de acordo com o formato das células. De acordo com o número de células, nós temos, então, o epitélio simples, ou tecido epitelial simples, né? É a mesma coisa. Então, esse epitélio simples, principal característica é que é formado por apenas uma camada de células. Então, o tecido epitelial simples é formado por uma camada de células. Já o tecido epitelial estratificado. O tecido epitelial estratificado é formado por duas ou mais camadas de células. Tecido epitelial estratificado é formado por duas ou mais camadas de células. E o tecido pseudoestratificado. Tecido pseudoestratificado é formado por uma camada de células de tamanhos diferentes. Então, as células que estão presentes no tecido pseudoestratificado é apenas uma camada de células, só que com tamanhos diferentes. Então, se você olhar aqui, ó, o tecido simples, todas possuem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Já essa aqui não, possuem tamanhos e formatos diferentes, mas é apenas uma única camada de células. Então, quanto ao número de células, nós podemos ter tecido epitelial simples, uma camada de células, células com o mesmo formato e tamanho. Tecido epitelial estratificado, formado por duas ou mais camadas de células. Tecido epitelial pseudoestratificado, formada por uma camada de células, com células de diferentes tamanhos e formatos. Com relação agora ao formato das células. Com relação ao formato das células, nós temos o epitélio chamado epitélio escamoso ou pavimentoso, tá? Escamoso e pavimentoso são sinônimos.
epitélio pavimentoso ou escamoso são células achatadas. Lembrando, então, a escama de peixe. Por isso, escamoso, né? Para quem já viu escama de peixe, né? Elas são bem chatinhas, grudadas uma na outra. Então, seria, sim, um epitélio escamoso ou pavimentoso, é sinônimo. O epitélio cúbico, células quadradas, né? Essa é fácil de fazer a correlação. Epitélio cúbico, células quadradas, né? Cúbico. O epitélio colunar, células cilíndricas. Então, colunar também é sinônimo de cilíndrica. São células alongadas, né? Então, com relação ao formato, nós temos o epitélio escamoso, ou chamado também de pavimentoso, quando as células são achatadas. Epitélio cúbico, quando as células têm formato quadrado, formato cúbico. Epitélio cilíndrico ou colunar, quando as células são altas, então na horizontal. E nós podemos ter, nas situações de epitélio cúbico, epitélio colunar, a presença de cílios. Então, aí nós temos o epitélio colunar ciliado. Quando tiver cílios, vai ter que colocar no nome do epitélio ciliado. Então, eu tenho epitélio colunar ciliado, epitélio cúbico ciliado, aonde é necessário a movimentação. Por exemplo, que eu expliquei lá na aula de fertilização. No útero, nós possuímos o epitélio ciliado. Os cílios se movimentam para transportar o óvulo da tuba uterina até o útero, né? Bom, então nós temos aqui uma imagem que vai mostrar outro formato de célula que não tinha na imagem anterior. Esse formato os alunos costumam ter dificuldade. É o que nós chamamos de transição. Transição é quando o epitélio ele é cúbico, só que dependendo do estado do órgão, esse epitélio pode virar na superfície pavimentoso. Por exemplo, a bexiga. A bexiga, quando ela estiver vazia, nós teremos toda a estrutura do órgão composto por epitélio cúbico. Só que à medida que a bexiga se distende, porque está cheia, na superfície essa célula vai se esticar e o formato dela será então epitélio pavimentoso. Então há uma transição no formato da célula de acordo com o estado do órgão, se o órgão está vazio ou se o órgão está cheio, se a célula está normal ou se a célula está distendida. Então nós possuímos aí os nomes agora completos dos tecidos. Então, tecido epitelial pavimentoso simples é composto por uma única camada de células do tipo pavimentoso, do tipo escamoso. Pavimentoso estratificado é composto por várias camadas de células, todas células alongadas, achatadas. Cúbico simples, composto por uma única camada de células do tipo quadrada, cúbica. Prismático simples. Prismático é a mesma coisa que colunar ou cilíndrico. Prismático simples é composto por células, então, alongadas na horizontal, uma única camada. Cilíndrico pseudoestratificado, composto por uma única camada de células com formatos diferentes. Então, os tecidos epiteliais de revestimento possuem aí os nomes compostos, né? Então, aqui nessa imagem, adiantei. Aqui nessa imagem nós possuímos, então, os tecidos simples com uma única camada, podendo ser, então, pavimentoso, cúbico ou cilíndrico. Embaixo, o tecido estratificado com várias camadas. Aí nós temos o pavimentoso estratificado e o cúbico estratificado. Então, formato achatado ou quadrado. Transição, células cúbicas, que dependendo do estado do órgão, viram células pavimentosas. E o pseudoestratificado. Quando nós, então, olharmos a histologia de um órgão, nós vamos ter, por exemplo,
tecido epitelial pavimentoso simples. Aonde que é encontrado o tecido epitelial pavimentoso simples? Tecido epitelial pavimentoso simples é encontrado revestindo os vasos sanguíneos, também revestindo o coração, pericárdio. Tecido epitelial cúbico simples é encontrado revestindo os ovários. Então, aqui nós temos os tecidos epiteliais e aonde eles são encontrados principalmente. O tecido de transição, encontrado então na bexiga, nas vias urinárias, de acordo com o estado em que essa bexiga é encontrada, né? Vazia ou cheia. Bom, então aqui nós temos os diversos tecidos epiteliais, mostrando aonde eles são encontrados. Então, por exemplo, na região da traqueia, nós temos então tecido epitelial estratificado pavimentoso, né? Desculpa, errei, na traqueia não, pele, boca, esôfago, pavimentoso é estratificado. Na região das fossas nasais, traqueia, brônquios, nós temos o pseudoestratificado ciliado, tá? Que falta a palavrinha ciliado. Nós temos o simples pavimentoso na região dos alvéolos, na região dos pulmões. Nós temos o simples prismático, simples colunar, na região do estômago. Nós temos o estratificado prismático, estratificado colunar, na região da uretra. A região da bexiga, estratificado de transição. Na região dos túbulos renais, a simples cúbico. Então, essa imagem vai ilustrar aonde é encontrado os principais tipos de tecidos epiteliais. Mudando agora o foco, então, não mais tecidos epiteliais de revestimento, agora tecidos epiteliais glandulares, que vão compor as glândulas. De antemão aqui, nós podemos já mostrar que o tecido epitelial ele pode produzir dois tipos de glândulas. Pode produzir a glândula endócrina e a glândula exócrina. Então, a glândula endócrina e exócrina são glândulas diferentes, mas ambas as glândulas vieram do epitélio. Bom, os tecidos epiteliais glandulares também são classificados. Então, quanto ao local de secreção, nós podemos ter, como eu mencionei, o tecido glandular exócrino, a glândula exócrina e a glândula endócrina. Glândula exócrina, a primeira aí, é quando a substância produzida pela glândula é eliminada para o meio. Então, glândula exócrina é quando a substância produzida pela glândula é eliminada para o meio, é eliminada na superfície do epitélio. É quando a substância produzida pela glândula é eliminada para o meio, eliminada na superfície do epitélio. Exemplo de glândulas exócrinas. Nós temos as glândulas sudoríparas, que produzem então o nosso suor, sudoríparas. Outro exemplo, as glândulas sebáceas, que produz a nossa oleosidade da pele. E as glândulas presentes, por exemplo, no estômago, no intestino, nas vias aéreas que produzem o muco, entre outros exemplos aí. Glândulas mamárias, lacrimais, salivares. Então, a glândula que produz substâncias para o meio, para a superfície dessa glândula. Já a glândula endócrina, ela vai produzir substâncias que não serão eliminadas pela glândula na superfície. As glândulas endócrinas, elas não possuem ductos ou canais, sendo então as secreções da glândula transportada e eliminada pelo sangue. Para o sangue. Então, as secreções
produzidas e eliminadas na glândula endócrina são transportadas e eliminadas para o sangue. As secreções produzidas pela glândula endócrina, transportadas pelo sangue, vão receber o nome de hormônios. E nós vamos estudar essas substâncias no terceiro semestre, na disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador, na parte especificamente de endocrinologia, que é o estudo, então, das glândulas endócrinas. E aqui na imagem não tem, mas nós possuímos também a glândula mista. A glândula mista é que ela tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. As glândulas mistas, elas também são chamadas de glândulas anfícrinas. Essas glândulas anfícrinas ou mistas, sinônimo, elas então possuem duplo comportamento. Elas possuem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Exemplo, nós temos o pâncreas. Então, o pâncreas possui a sua parte endógena e a sua parte exógena, sendo que o pâncreas, na parte exógena, vai produzir o suco pancreático, que vai ser responsável, então, pela digestão. Então, na parte exócrina, o pâncreas produzirá o suco pancreático, responsável pela digestão. E na parte endócrina, o pâncreas vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. Os dois são responsáveis por regular a nossa glicemia, a glicose sanguínea. Então, o pâncreas, na parte exócrina, produz o suco pancreático, responsável pela digestão, e na parte endócrina, o pâncreas produz dois hormônios, insulina e glucagon, os dois responsáveis pela regulação da glicemia, da nossa glicose sanguínea. Além disso, nós podemos classificar também o tecido epitelial glandular de acordo com o modo de eliminação da secreção. Então, nós podemos classificar a glândula em holócrina, merócrina e apócrina. Nós vamos, então, classificar a glândula começando a primeira aí, né? Holócrina. É quando as células se desintegram e são eliminadas junto com o produto da secreção. Eu vou repetir. A glândula holócrina, a primeira aí, essa. As células presentes na glândula se desintegram e são eliminadas junto com o produto da secreção. Exemplo de glândula holócrina, a glândula sebácea, a glândula que produz o nosso sebo, a glândula sebácea. Ela tem uma glândula holócrina. As células se desintegram e são eliminadas junto com o conteúdo da secreção. E isso faz, então, que essa glândula holócrina, as células dela estejam em constante renovação. Bom, além da glândula holócrina, nós temos agora a glândula merócrina, que é essa do meio, então. Essa glândula merócrina, as células eliminam exclusivamente os produtos secretados. Então, não há presença da célula, há presença apenas do produto de secreção. Exemplo de glândula merócrina, que eliminam exclusivamente os produtos de secreção. Nós temos as glândulas lacrimais, as glândulas salivares e as glândulas sudoríparas. Então, eliminam apenas o produto de secreção, não eliminam a célula, nem parte da célula. E por último, nós temos aí a glândula apócrina, essa azulzinha aí. A glândula apócrina
ela vai eliminar a secreção juntamente com uma porção celular, juntamente com conteúdo chamado conteúdo protoplasmático. Protoplasmático. Que é um pedaço dessa célula, né? Essa porção arrancada da célula. Então, na glândula apócrina, as células eliminam a secreção juntamente com parte de seu conteúdo celular, seu conteúdo protoplasmático. Exemplo de glândula apócrina, nós temos a glândula mamária. Então, a glândula mamária, claro, né, durante o período de lactação, né, que é produzido o leite, ela elimina o leite e um pedaço dessas células, né, que vão depois aumentando a sua quantidade. E por último, então, nós temos aí o tecido glandular, que esse tecido glandular pode ser classificado também em tipos unicelular, que é composto, então, a glândula por uma única célula, ou tecido glandular pluricelular, que a glândula é composto por várias células. O principal tipo que nós temos é a glândula pluricelular, tá? A glândula unicelular é encontrada, por exemplo, no estômago, no trato respiratório, que vai produzir aí algumas substâncias. Nessa imagem que nós temos a glândula sebácea, a glândula sudorípara, aqui embaixo, né? Errei o lugar. Na glândula sudorípara, aí nós temos exemplo de glândulas pluricelulares, constituídas por mais de um número de células. Considerações finais sobre os epitélios, o tecido epitelial. Então, as células epidérmicas externas da pele dos animais. As células epidérmicas, o tecido epitelial externo dos animais, eles contêm uma proteína chamada queratina. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, essa proteína, ela é presente em todos os tecidos epiteliais, ficou muito feio. Então, a queratina é presente em todos os tecidos epiteliais externos dos animais. E essa queratina, ela é a camada dela, chamada então de camada córnea, que é essa região aí mais avermelhada. Então, nós vamos ter mais ou menos queratina. Por exemplo, na região do nosso pé, nós temos muita queratina. A nossa pele é mais grossa. Já na região da mão, na região do antebraço, é mais fino. Então, nós possuímos menos queratina. Qual que é a função dessa queratina? Tem a função impermeabilizante. Para então diminuir as perdas de água, né? Então, com isso, essa queratina nos possibilita a função impermeabilizante, diminuindo a perda de água excessiva. Então, a queratina, nós podemos afirmar que ela contribui para a adaptação da vida terrestre. Então, quando nós saímos do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a queratina diminui essa perda de água, né? O que nos possibilita, então, a sobrevivência no ambiente terrestre. Além disso, nós temos também outra característica, consideração geral. Nós temos aqui um exemplo de tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Então, essa imagem aqui, tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Tá vendo esses pelinhos aqui? Esses pelinhos aí, tudo, são cílios. E esse tecido epitelial pseudoestratificado, ele vai ser encontrado aonde? Por exemplo, traqueia. Só que numa traqueia saudável. Se essa pessoa começar a fumar o cigarro, a nicotina, o próprio ar quente do cigarro,
vai então propiciar uma ação irritante nesse tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. E nós teremos então uma mudança desse tecido epitelial pseudoestratificado para um tecido epitelial pavimentoso. Tecido epitelial pavimentoso, estratificado pavimentoso. Só que não mais ciliado. Então, o tecido epitelial da traqueia, ele vai sofrer essa modificação por conta, então, do fator agressivo do cigarro. Porque o tecido pavimentoso, ele vai ser mais resistente do que o tecido pseudoestratificado. Esse tecido, então, pavimentoso, estratificado, porque ele vai ser mais de uma camada estratificado, ele vai ser mais resistente à ação do fator quente, né, do cigarro. Essa mudança do tecido epitelial da traqueia vai receber o nome de metaplasia. Então, metaplasia é quando nós temos a mudança do tecido epitelial da traqueia, por conta desse fator agressivo. E última consideração aí é que o tecido epitelial do intestino possui uma adaptação, que nós chamamos então de microvilosidades. Então, essas microvilosidades são adaptações do tecido epitelial, no lugar, que ele vai sofrer para quê? Para aumentar a área de absorção dos nutrientes. Então, no caso do intestino, o tecido epitelial possuirá microvilosidades, com a intenção de aumentar a área de absorção. Aumentando essa área, aumenta a absorção dos nutrientes. Então, aonde nós possuímos microvilosidades é no intestino, principalmente no intestino delgado. E nós temos aí, então, a ilustração desse tecido epitelial. Então, com isso, nós explicamos na aula de hoje, então, né, o conceito de tecido, conceito, então, de histologia, né? Explicamos histologia, explicamos tecido, tipos de tecido, que são os 4, né? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, e explicamos sobre o tecido epitelial de revestimento e glandular. Então, espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar na aula de hoje, né? E para vocês fixarem o conteúdo aí, eu peço que vocês respondam 5 questões de histologia 1, para fixar então o conteúdo da aula de hoje, ok? E também deixarei um conteúdo aí para o pessoal da enfermagem lá no Classroom, para também fixar o conteúdo de vocês, ok? Espero que a aula de hoje vocês tenham um bom proveito. Qualquer dúvida, coloque a pergunta lá no chat do Classroom, ou também, de preferência, nos encontramos pessoalmente via videoconferência, usando o aplicativo Zoom, né? Sempre antes do horário da aula, próximo do horário da aula, eu coloco o link lá, o código de identificação e a senha, para vocês entrarem, tá? Para quem tem entrado, tem sido muito proveitoso. Recomendo veementemente que vocês entrem no horário da aula, para nós batermos um papo e tirarmos as dúvidas de vocês. No mais, beijos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.